Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um Ecos de Sofia. Hoje temos connosco o Carlos Ramos. Carlos, muito bem-vindo. Olá a todos e muito obrigado por me receberem aqui na Rádio Ecosfia. Na verdade, nós é que agradecemos teres aceito o nosso desafio. Vocês não sabem, mas o Carlos foi apanhado assim, não foi desprevenido, foi muito desprevenido, ok? Completamente. E acedeu prontamente aqui a vir ter connosco, falar-nos de filosofia Zen. Carlos, queres-nos começar por explicar o que é isto Uhum, de filosofia Zen, o que é que significa? uhum. Ok, boa pergunta, Joana. Então, ora, filosofia, nós estamos habituados a ouvir esse termo filosofia mais no Ocidente, não é? Com Pitágoras, que começou por falar, por usar a palavra, depois Platão, Sócrates, Aristóteles. É muito raro ouvirmos falar, acho eu, filosofia oriental, filosofia zen, filosofia chinesa, filosofia indiana. Mas a verdade é que também existe essa filosofia, ou seja, esse sistema de pensamento oriental, essa, essas temáticas que toda a filosofia, no fundo, procura, tem a ver com de onde é que viemos, essas grandes questões da humanidade, de onde é que viemos, para onde vamos, quem somos, e o que fazemos com a nossa vida, são questões que preocupam o campo da filosofia. E isso sempre existiu em todos os lados do mundo e o Oriente não é exceção. E depois Zen, isso está ligado à corrente do budismo. Zen surge no Japão, mas já existia antes, na China, começou por se chamar Chan, e depois é que quando foi para o Japão é que se passou a chamar Zen. Mas digamos que a raiz do budismo Zen começa na Índia, não é? E depois, quando migra para a China, ganha uns tons um pouco diferentes, porque quando entra na China já existiam outras religiões, assim como quando entra para outros lugares do mundo, também sempre adquire umas, umas características ligeiramente diferentes, e na China já existia o taoísmo, já existia o confucionismo, então o budismo, quando entra, bebe um pouco dessas influências, e digamos que essas influências, essa mistura, dão origem ao Chan. E depois, quando vai para o Japão já, também é um pouco diferente. Já existia o shintoísmo, também já existia o taoísmo e o confucionismo, mas com influências menores do que na China. E depois o próprio povo japonês é um pouco diferente do chinês, então digamos que ganha certos contornos ligeiramente diferentes. Então o Chan, embora beba, ou melhor, o Zen, embora beba de Chan, tem certas diferenças, certas particularidades. Então daí que surge a filosofia, ou seja, esse sistema de pensamento do Zen no Japão, e que vamos tratar hoje. Se calhar, antes de entrarmos nessa questão mais detalhada, não é, do que é a filosofia Zen, se calhar pedia-te, Uhum. tu consegues-nos assim dizer em que é que difere tanto da, da filosofia Lá está. mais ocidental? Uhum. Bom, a forma de pensar oriental é totalmente oposta à forma de pensar ocidental. A professora Françoise, aqui na Nova Acrópole de Coimbra, costuma dizer que os ocidentais costumam pensar para a frente e os orientais para trás, que é um pouco estranho pensar para trás, mas no sentido em que o sistema de pensamento ocidental sempre procura o futuro, concretizar coisas, realizar, construir, progredir, enquanto que o pensamento oriental, de forma geral, no Oriente, é, é ao contrário, ou seja, que procura a essência, procura o interior, procura, na verdade, não tanto o original, claro, quando falamos não o mais moderno, que agora vai tendo mais influências ocidentais,
procura uh, fazer com que o ser humano se desfaça de tudo aquilo que não é essencial, de tudo aquilo que é supérfluo, e portanto que vá à raiz. Uh, então, digamos que isso é o que, digamos, está muito presente na filosofia oriental, de uma forma geral. É que o ser humano, em vez de querer progredir, de querer crescer no sentido externo, conhecendo mais fora, e embora no Ocidente também se procure conhecer o que está dentro, na filosofia, no ramo da filosofia, mas sempre um pouquinho mais voltado para fora, no Oriente sempre foi muito voltado para dentro. Por isso, as práticas de meditação, as práticas de yoga, sempre muito centradas no indivíduo, e a filosofia é uma filosofia muito enigmática, fala-nos muito ao contrário, usa termos muito diferentes, a sua forma de explicar, esteja sempre procurando que o ser humano se desfaça daquilo que são as suas as coisas no sentido externo, o que é supérfluo, e também internamente as suas ideias fixas, procurando ter uma mente aberta, procurando firmar as suas opiniões em conhecimento concreto, desfazendo-se de preconceitos, destilando as palavras para encontrar as raízes das palavras, enfim. Penso que é uma filosofia realmente muito diferente e tem muito a ver com a forma de pensar oriental, que também é, como digo, penso, muito diferente. Ah, Não sei então, se não, já respondi a todas as perguntas. sim, 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 desculpa, desculpa. Ahm, É bom. é muito interessante o que estás a dizer, porque efetivamente, e pronto, e nós na Nova Acrópole temos também esse privilégio de ir, eh, de, de ir lidando, ir conhecendo, ir lendo, ir estudando, aprendendo filosofias orientais, não é? Não, aliás, até Uhum. mais às vezes do que, do que propriamente ocidentais, não Pois é? é verdade. E isso é muito interessante o que estás a dizer, porque efetivamente é quase como que um choque, não é? É um choque cultural, não é? Uhum. É muito Sim, sim. diferente realmente esta azáfama em que nós vivemos e que se calhar nos últimos séculos vivemos muito com uma religião que acabou por nos dar um estilo de vida muito a trabalhar a dor, a trabalhar o sacrifício, também a Uhum. luz, mas às vezes parece que nos esquecemos que a luz também existe e que o nascimento também existe. E é muito interessante o que estás Uhum. a dizer, porque muitas vezes parece que é tudo externo, não é? Está tudo Uhum. a acontecer Sim. e é muito interessante pensar nisso. Como é que realmente porque nota-se que te fascina, não é? Sim, sim. Tu que estás a falar e nota-se perfeitamente que estás embrenhado e que vives realmente a Sim. filosofia Zen. Um, como é que achas que uma pessoa que possa ir lidando, ir aprendendo sobre a filosofia Zen, pode começar, devagarinho a ir quebrando barreiras, não é? A destruir Uhum. muros que se calhar tem? Hum. Boa pergunta e difícil. Ah, bom, Desculpa, desculpa. não. Tá ótimo. Bom, como é que há de começar? Eu talvez posso dizer um pouco como eu comecei, e porque quando se começa a entrar no Oriente há todo um misticismo associado e as pessoas procuram. As pessoas já têm tanto acesso hoje em dia a tanta coisa oriental, como a meditação, como eu disse, o yoga, o Reiki também, por exemplo. E, e muitas das pessoas começam por aí, na verdade, a entrar na filosofia, no sistema de pensamento oriental, começam por aí, embora talvez não seja, se calhar, muitas vezes o melhor, por várias razões, porque lá está, fica-se muito na parte externa, cerimonial, muitas das vezes, e não se entra no sistema de pensamento, na filosofia. Mas eu diria que até é uma boa.
forma de começar é começar por aí, por aquilo que nos desperta a curiosidade. No Oriente há tanta coisa que nos desperta a curiosidade, naquilo que nos fascina. E a partir daí, portanto, através da meditação, se quisermos, é uma boa forma de começarmos a conhecermos a nossa mente, e percebermos que há certos elementos dentro de nós que não são tão verdadeiros como pensávamos. Por exemplo, as nossas emoções que são tão flutuantes e nós, quando vivemos, quando somos mais jovens, acreditamos que elas são verdadeiras e depois mais tarde percebemos que não. E a prática de meditação ajuda-nos, por exemplo, a perceber isso, percebermos as nossas emoções, a percebermos os nossos pensamentos. Muitas pessoas começam por aí, não digo que seja uma má forma, eu acho que até é bastante boa começar a quebrar certas ideias, certos preconceitos, certas formas, certos paradigmas que temos acerca de nós mesmos, começarmos a conhecer, que é um propósito, obviamente, da filosofia. E depois, eu penso que despertando essa curiosidade e, e satisfazendo-a com essas práticas, começar a entrar já mais, não ficar só por aí, mas começar a entrar na filosofia. Uh, Depois, dentro da filosofia temos oriental, temos muita coisa. Se quiserem, há quem prefere entrar no budismo, e então aí entramos no Zen, que pode não ser o Zen, pode às vezes podem as pessoas preferir o Theravada, que também é muita coisa semelhante ao Zen, ou o Mahayana, ou então preferem o hinduísmo na China. Eles começam a entrar então propriamente na filosofia, lendo textos clássicos ligados a essas tradições, e no caso do Zen, a começar pelas raízes, que é o budismo, lendo os preceitos de Buda, as quatro nobres verdades, lendo alguns sutras também, atribuídos a Buda, lendo o Dhammapada, e depois quem quer entrar mesmo no Zen já tem que ir para textos japoneses, de várias tradições. Dentro do Japão existem várias escolas de pensamento, mas as principais do Zen são a escola Rinzai e a escola Soto. Então começar a ler alguns textos de mestres dessas tradições. E pronto, e vai-se começando a aprofundar mais nisso, na filosofia propriamente Zen. E está facilmente, desculpa, Sara, está facilmente Sim. disponível? Uh, Na língua portuguesa, Depois, não, nem por isso. Há muito em inglês em inglês, ou em ok. espanhol, não sei. Mas sim, está acessível, no sentido em que não está tudo em japonês. Há muita coisa. Seria mais Ou em difícil. chinês. Sim. Há muita coisa em inglês para mais jovens hoje em dia que sabem inglês. É Ok, acessível. obrigada. Sim, sim, Boa, olá Carlos e sim. olá a todos. Eu peço Olá, desculpa que eu cheguei atrasada, mas bom, às vezes faz mal. não conseguimos a tempo. Uhum, Carlos, eu queria te perguntar, essencialmente, qual é a diferença, ou mais essencial, entre aquilo que seria o budismo, vamos dizer, tradicional, posso dizer assim, e o uhum. Zen? Ou seja, o que é que diferencia, um do outro? Hum, boa pergunta. É só boas perguntas. E difíceis. Ah, Ó bom, o Carlos, tradicional. este não é um bom Sim, programa, é um excelente programa, portanto. pois é. Não, isso aqui isso é picante, é bom. Puxa por nós. Então, digamos que o budismo tradicional, se podemos chamar assim, ou seja, aquele que se pode dizer mais fiel à tradição, seria aquele que está associado aos primórdios do budismo dentro da Índia. Ah, e daquilo que temos atualmente, o que é mais, ou que pretende ser mais fiel, que segue os textos, a linha, não é? Os sutras, são vários sutras, segue também os preceitos.
monásticos ligados também ao supostamente o que Buda transmitiu. Essa é a tradição Theravada, ou Hinayana, que atualmente tem uma expressão muito firme, por exemplo, no Sri Lanka, na Tailândia, na Burma, na Malásia também, e Laos e Camboja também, um pouquinho. E digamos que esse é o mais tradicional. Depois temos também, já vou falar, temos depois mais duas escolas, que é o Mahayana, do qual está inserido, embora o Zen, embora o Zen esteja dentro do Mahayana, tem as suas, bebe do Mahayana como raiz, mas difere um pouco, tem a sua própria essência. Depois temos o Vajrayana, mais ligado ao budismo tântrico, ou seja, o Tibete, embora o Tibete também um pouco ligado também ao Mahayana. Mas, então, ainda à pergunta, o tradicional, digamos que é o Theravada, hoje, porque, porque pretende ser, e porquê? Bom, nós não sabemos exatamente como é que foi a filosofia original budista, apenas sabemos aquilo que nos chegou hoje, dos sutras, e que supostamente não foi aquilo que Buda eh, escreveu ele próprio, mas aquilo que os seus discípulos transmitiram. Então, daquilo que sobrevive hoje, a tradição que tenta ser mais tradicional ou fiel é o Theravada, ou seja, é uma tradição muito terra a terra, segue os preceitos à linha, tal e qual como está escrito, faz uma interpretação também, muitas das vezes literal, dos ensinamentos, e portanto não é nada esotérica, por exemplo, nada esotérico. Então, não procura, no sentido, não procura as causas, os porquês ou as fontes, e diz também que aquilo que está escrito foi exatamente tudo aquilo que Buda transmitiu e não há mais nada além disso. E uma coisa importante dentro do Theravada, que isto já dentro da doutrina, é que se transmite que o ser humano pode alcançar a iluminação, ou aquilo que se chama o Nirvana, mas que geralmente não se... É possível alcançá-lo numa só vida, mas muito difícil. Normalmente é necessária muitas vidas ou muito tempo para se alcançar esse estado final, esse estado de iluminação. Uma coisa que partilham todas as escolas, e a escola Exame partilha isso, é os preceitos de Buda, as quatro novas verdades, caminho óptico, isso está em todas as tradições. Mas isto na questão de se é mais rápido alcançar a iluminação, se é mais lento, isso é que difere. Isso é, acho que, a grande e determinante diferença entre, digamos, o budismo tradicional e o budismo zen, é que no tradicional, como disse, ou seja, no Hinayana ou Theravada, é necessário muito tempo, se diz, é preciso que o ser humano experimente muito, viva muito, e claro, ele pode acelerar o seu processo evolutivo, estando mais desperto, entrando na filosofia, praticando os ensinamentos, ou pode ser mais lento, se os descartar, se não aprender com a vida, se andar na Lua o tempo todo, etc. Pronto, ou seja, pode acelerar ou pode demorar mais tempo, pode entardar o processo. No Zen, ah, diz-se que é possível alcançar esse estado agora. Não é que os outros não digam no Theravada, ah, mas o que eles dizem é que o ser humano necessita de crescer e evoluir nas virtudes da sua, na sua forma de viver, na sua forma de pensar. É que tem que haver uma purificação contínua e que é um processo demorado. No Zen, já se acredita que é possível agora, já neste momento. Eles consideram que nós, todos nós, seres humanos, já somos Buda, já temos natureza Buda em nós,
seja, é como se já tivéssemos o Nirvana em nós, só que nós estivéssemos conscientes, ou a iluminação em nós, só que nós não tivéssemos consciência disso. E basta que algo, um clique, algo substancial na nossa vida que pode acontecer a qualquer momento e em qualquer atividade, esse clique aconteça, ou seja provocado à força, e já está. Um, e, claro, fala-se, no entanto, que dentro do Zen, que é necessário também, que é importante a prática das virtudes, que é importante a prática da purificação, mas que se pode quase como que passar à frente, ou existe um caminho, um atalho, digamos, que se pode tomar para alcançar esse estado agora. E para isso, o que eles dizem é preciso estar extremamente consciente naquilo que estamos a fazer, extremamente desperto, com uma mente aberta, uma mente, sim, aberta, pura, sem pensamentos, pronta a aprender com tudo. Quase como que nos tornarmos um receptáculo a todo o momento para podermos receber a luz e Uma alcançarmos criança. esse estado. Sim, digamos. Uh, e, e deixamos, quando alcançamos isso, deixamos de ser inocentes e passamos a estar purificados. E, bom, e acho que essa é a grande diferença. Ou seja, digamos que na prática Zen, que pode ser então feita em qualquer atividade do dia, como varrer, por exemplo, ou como fazer a comida, ou como lavar a louça, pode ser uma prática Zen, no sentido em que vamos estar completamente imbuídos dessa atividade, presentes nessa atividade, uh, ou seja, quase numa espécie de um estado meditativo, e, e é muito provável que em qualquer momento em que estamos a fazer essa atividade, se estivermos assim despertos e abertos, possa acontecer esse clique, que é um clique, digamos, que eles falam, não é? Um estado de consciência, não é? Um salto de consciência, quase como um salto quântico de consciência, que acontece e de repente acordamos. Eu vou fazer uma piada com todos os perdões que Sim, existem à tradição, mas quase que parece uma espécie de acesso via verde. Ou seja, sim, é sim. mais rápido, Exato. é só passar, É muito mais rápido. é haver um Sim, é clique. isso. Eles Ok. realmente falam que a prática Zen leva o ser humano a alcançar o Nirvana de uma forma mais rápida, a mais rápida de todos. Embora o Pois, Vajrayana diz a mesma coisa, mas o Zen diz que é mais rápido ainda. Pronto. modo via rápida. Ok, então só mesmo para perceber, para isso basta, hum, basta, entre muitas aspas, ter uma mente Tá. pura e focada no momento presente, é isso? Sim, e, e não só. Eh, é quase como necessário estarmos a viver o caminho oculto, a atenção justa, o meio de vida justo, naquele momento. Eles fazem no soar mais fácil do que parece, eu acho. Mas é isso. Por exemplo, se estivermos, por exemplo, numa atividade simples, como eu disse, lavar a louça, e estivermos realmente com um óptico, atenção reta, meditação reta ou justa, meio de vida justo, Pensamento, enfim, palavra, mente, palavra, etc. Se isto estiver tudo, esses oito estiverem a ser cumpridos, pode acontecer então a iluminação. E é isso, de uma forma mais rápida. Enquanto que os outros dizem, pois é necessário, porque o ser humano não consegue estar num só momento a cumprir os oito, então está sempre a falhar num ou outro, ou em vários, pois é necessário muito tempo, muita prática, e no Zen, pois, já não, que se pode fazer neste momento. A prática da meditação é um acesso
é uma forma, a prática da meditação formal, assim, sentando-nos e fazendo a prática de meditação de forma mais fácil e rápida, mas eles dizem mesmo fora da prática de meditação formal e numa tarefa normal, devemos estar numa prática meditativa também e alcançar esse estado. Que já agora eles falam também em vários estados. Eles falam no Samadhi também, que é já às portas do Nirvana, e antes do Samadhi há o Satori. Eles já falam no Satori, que é às portas do Samadhi. É um estado de consciência. Samadhi, que é quase como se estivéssemos a planar, é um estado de consciência, então, uma espécie de nuvens, segundo as descrições, em que é uma espécie de omnisciência também. E o Satori é já quando a consciência está prestes a alcançar esse estado de omnisciência. Portanto, eles falam em vários estados de consciência que vão sendo progressivos e vão sendo cada vez mais puros, até se alcançar o Nirvana. Portanto, no fundo, o que tu estás a dizer é que quer dizer, não sei, estou aqui a pressupor. Sim, sim, sim. Eh, Estás a dizer que essas iluminações, digamos que Uhum. são pontuais, não é? Ou seja, tu não atinges a iluminação perfeita, ou seja, ou melhor, podes ter um momento de iluminação perfeita, Uhum. mas tu no momento a seguir, se tu não te mantiveres a cumprir todos os preceitos, não é? Já não estarás em Uhum. iluminação, ou seja, não estás fora dela, Uhum. mas também não estás propriamente em iluminação pura, não é? Portanto, será um pouco isso que estavas agora a dizer? Ou seja, podemos Uhum. considerar, Sim. essa iluminação como sendo lá está, um salto de consciência, um ponto de consciência, ou não? Uhum. Sim, eu creio que sim. Ou seja, à medida que se vai alcançando esses estados de consciência, algo em nós vai se integrando, algo desse estado de consciência vai se integrando, até que, fazendo já parte de nós, depois do estado de consciência, desse estado de consciência elevado, quando voltamos novamente à realidade, não é, ao estado de consciência normal, e já algo desse estado de consciência se integra em nós, da próxima vez que entrarmos novamente nesse estado de consciência, podemos finalmente alcançarmos essa iluminação final, ou o Nirvana. Portanto, eles falam realmente que é, que é isso. A forma mais rápida é isso, o ser humano alcançar esses estados de consciência elevados, que são quase como um acesso ao insight, que nos faz ver e compreender muita coisa ao mesmo tempo, e transforma-nos também. E ao transformar-nos, depois disso, integra-se, ou seja, transformou-se, já se integrou em nós e finalmente já não falta muito, uma próxima iluminação, um próximo salto de consciência nos fará chegar finalmente à- ao Nirvana. Então é uma forma mais Desculpa, rápida. Sim, a ideia de atingir a iluminação, segundo eu entendo, é quebrar a roda do samsara, ou seja, o ciclo exato. de nascimento, morte, renascimento e por aí fora. Uhum, Então, o que promete o budismo Zen é que uhum, eu posso, ao longo da minha vida, ir tendo estados, ou pequenos estados intermédios, que me uhum. possibilitam fazê-lo só nesta vida. É isso que queres dizer, será? Sim, exatamente. Ok, boa. Dessa forma, quebrar já nesta vida. Se conseguirmos, segundo se pensa no Zen, alcançar pelo menos um estado desses, estamos a progredir imenso para finalmente nos libertarmos. Se conseguirmos vários, por exemplo, temos na tradição.
ocidental, Plotino, que não foi ele que disse, mas os seus discípulos, o seu discípulo principal diz que ele teria alcançado penso que quatro ou cinco, já não me recordo bem, estados de estados Samadhi? fora de corpo. Uhum, Já não me recordo, talvez Samadhi ou algo semelhante, exato. eh, e que teria sido um dos poucos sábios a conseguir tal coisa. E penso que a descrição era mesmo de estados fora do corpo, em que ele, que eram estados de consciência extremamente sublimes, e que são, talvez, muito semelhantes àquilo que depois se fala então no Oriente, em que através desses estados de consciência o ser humano vai se purificando de uma forma muito mais rápida do que só praticando as virtudes, não é? E, e, por exemplo, se não tiver acesso a nenhuma filosofia, sem refletir, sem analisar, depois também demora muito tempo a desenvolver os seus poderes mentais. Então, através deste estado, se vai não só desenvolvendo a mente, não é? O poder de reflexão, o poder de raciocínio, mas também se vai desbloqueando os outros poderes mentais, como a imaginação, como a intuição, e de uma forma muito mais rápida. Então, através desse, depois, claro, conseguindo alcançar ou utilizar vá, a intuição, aceder à intuição de uma forma mais rápida, é muito melhor, é muito mais rápida a transformação do ser humano. Se não houver tantos bloqueios à nossa voz interior, no nosso dia a dia, com certeza o nosso, a nossa transformação vai ser mais rápida. Pelo menos é o que assim entendo daquilo que eles falam. Consideras que, por ser uma filosofia rápida em autotransformação, Uhum, poderão ser necessárias algumas recomendações? Ou seja, por exemplo, sei lá, uhum, acompanhamento, haver sim, um determinado um passo consistente a dar, não é? Porque sim, sim. quem te ouve parece quase, eu vou estalar os dedos e já está. Tipo, eu É fecho os super olhos, fácil. estalo os dedos, abro os olhos e sou um ser super iluminado. Estás a entender? Ou seja, Exato. a minha questão é, não é Uhum, bem assim, não é? Era o que estavas a partilhar connosco, claro, que claro. eles tornam a Uhum. coisa muito mais fácil, não é? Ou Leve seja, que e dizem fácil. que é mais Uhum, fácil. uhum. Há recomendações que tu Sim, deixarias? sim, sim, eles próprios fazem recomendações e esse é um dos problemas também. E do facto do Zen no Japão, cá no Ocidente não. Mas no Japão está a entrar em decadência cada vez mais. Os mais jovens não querem saber. Uh, Jovens japoneses, uh, que é realmente é isso. É quase porque isso era mais recomendado para uma prática discipular, para discípulos, para monges e não para a população em geral. Não tanto. Pá. Porque é necessário, lá está, acompanhamento. E acompanhamento de um bom mestre nessas práticas. Seja com um mestre que faça recomendações, nos diga, sim, faz esta prática diária, mas cuidado, porque há também perigos naquilo que estás a fazer. E a pessoa, sei lá, por vezes quebrar a sua ligação, entrar num estado tal puro que já não quer mais voltar ao corpo, por exemplo, ou achar-se que já alcançou a iluminação, embora não tenha alcançado o nirvana, mas que já alcançou a iluminação, que já sabe tudo e tornar-se orgulhoso e depois não querer aprender mais. Há uma série de pedras no caminho, de perigos, porque lá está,
eu penso que este já é um caminho discipular, que não é para todos. Se realmente quiserem fazer isto desta forma, de forma mais rápida, Podes só esclarecer, por isso tem que se ter desculpa, cuidado. podes só esclarecer o que Sim. é que queres dizer por caminho discipular, porque eu penso que isso para muita gente é uma ideia que Uhum. está muito longe, até às Ah, vezes pois, completamente o que é verdadeiramente um mestre, o que é um discípulo, claro. isso são, para nós que falamos disto algumas vezes talvez seja mais fácil, mas talvez Claro. os nossos ouvintes não saibam bem o que é. Consegues esclarecer? Uhum. Bom, um discípulo, na sua forma mais simples de explicar, eu acho, é aquele que quer se disciplinar. Então, daí, submete-se a uma disciplina, neste caso, e por vontade própria, não porque é forçado. Então, um discípulo, bem, para ser discípulo tem que ser aceito por um mestre, nesta concepção oriental. E no Ocidente também, não? Mas como as coisas já estão tão diferentes daquilo que era antigamente, pelo menos no Oriente ainda se preserva essa ideia de que para ser discípulo tem que haver um mestre, e o mestre é que aceita o discípulo, discípulo que agora quer um mestre e arranja o mestre e o mestre tem que aceitar, e pronto. Isso seria Então, uma forma muito ocidental de fazer as é, coisas. sim, exato. Quase como professor, aluno, hoje em dia, Ex- depois se confunde. A Exato. ideia do professor, a ideia do mestre é diferente. Talvez na origem não fosse, mas pelo menos hoje o mestre é aquele que acompanha geralmente um discípulo ou vários discípulos. Ou seja, uma pessoa, neste caso, então, que aceita submeter-se a uma disciplina, e, portanto, que é acompanhado por alguém que, pelo menos, supostamente está mais avançado no caminho, que já sabe, que já percorreu esse caminho discipular, ou submeteu-se por vontade própria, por livre vontade própria a essa disciplina, e, tanto que fornece instruções e acompanhamento a alguém que tem menos experiência e que precisa de ser acompanhado. E nestas práticas, como lá está, pretendem acelerar esse processo de evolução humana, podem ser, às vezes, um pouco perigosas ou difíceis. E é necessário, então, alguém que tenha mais experiência, portanto, um mestre, que possa acompanhar esse discípulo, ou seja, alguém que se quer disciplinar nesse caminho. Não sei se respondi à Sim, questão. sim, por mim, perfeito, acho que sim. Eh, Sim, portanto, é necessário, é muito importante. E por isso também dizia que está a entrar em decadência, porque os mestres estão a entrar em decadência, de uma forma geral, não só no Ocidente, mas também no Oriente. Ou seja, pessoas que realmente tenham caminhado nessa disciplina e tenham alcançado esses estados de consciência muito elevados e, e que possam agora também eles encaminhar outros discípulos na prática. Como eles são cada vez mais raros, ah, pois cada vez é mais difícil alguém seguir este caminho no Zen sem haver perigo. E depois há muitos semi-mestres, cada vez mais, porque como há falta de mestres, então Portanto, agora já é um qualquer um nível. pode ser. Sim, desceu, exato. Desce-se o nível e, e pronto. E depois os novos mestres que não são tão experientes cometem mais erros que os outros, que tinham mais experiência. E portanto as coisas vão indo e vão decair, como é óbvio. Uhum. Posso perguntar porquê que te fascina tanto o Zen? Ah, hum, porque é que me fascina tanto o Zen? Talvez porque fui samurai noutra vida. Ai, Muito bem. adoro a resposta. Não sei, não Ah, sei. então, Mas e uma resposta mais ocidental, consegues dar? acho que pior do que esta. Mas não sei, sempre quando entrei no estudo da filosofia na Nova Acrópole, nós estudamos logo desde o início mais o Oriente, como vocês estavam a dizer logo no início, e é verdade. E sempre me fascinou mais o Oriente, a filosofia oriental do que o Ocidente.
Depois, claro, entrando mais na filosofia oriental, estudando filosofia indiana, chinesa e depois japonesa. Alguma coisa me atrai mais nessa japonesa e na chinesa também, devo dizer. E agora, o quê? Talvez por causa disso, por ser mais fiel, mais fiel na tradição, na raiz daquilo que era a filosofia, por ser muito mística, por focar muito no desenvolvimento interior do ser humano, eh, e também porque entende que tudo é, tudo na nossa vida é filosofia, ou seja, tudo são oportunidades de nós aprendermos. Aprendemos sobre nós, aprendemos sobre o mundo. Na filosofia oriental entende-se muito assim. Na filosofia zen, então, é muito assim, é muito particularmente assim. E vocês veem, na cultura japonesa, eles têm imensos hobbies, como por exemplo um hobby que eles têm, agora falta-me um nome japonês, um nome difícil de decorar, mas que é de tirar fotografias a, a folhas de árvores, e a ideia é que não importa quantas vezes tiremos a mesma folha, vai ser sempre diferente, porque as condições da luz são diferentes, porque as condições da sombra são diferentes. Então, coisa tão simples, pois eles têm a própria caligrafia, que é muito delicada e que tem muitos pormenores. Tem também as artes marciais. É quase como eles tentassem aprender com tudo, tentassem ser mestres em tudo. E mesmo a própria vida para eles era como uma arte de viver, arte de saber viver. E isso realmente fascina-me da visão. Ou seja, querer aprender com tudo, de trazer este espírito filosófico de aprendizagem em tudo e de querer viver intensamente todos os momentos. Eu penso que é por isso. Nós, incrivelmente, estamos a entrar nos últimos 5 minutos Não de parece. programa, Não a acredito. sério. Portanto, como vês, passa rápido. Ahm, Devia de ser 2 horas. Estou Podemos bem. estar aqui um bocadinho mais tempo, se assim Boa, quiseres, e eu boa. faço esta pergunta e não precisa de ser uma das últimas. Nós também temos a sorte de ter um bocadinho mais de tempo disponível, não temos programa já a seguir, por isso também podemos chegar mais um bocadinho. Ahm, a minha Boa. pergunta, vai no sentido de, nós estamos a falar num campo teórico que pode ser posto em prática, não é? Ahm, Sim. mas deixando se calhar um bocadinho aquilo que é a prática da meditação, não é deixando de lado, mas o que eu quero dizer é, Uhum. em termos filosóficos, como é que nós podemos agarrar na filosofia Zen, em alguns dos seus princípios e aplicar no nosso dia a dia? Ou seja, não Uhum. exatamente seguir toda a filosofia Zen, mas assim alguns pontos que tu achas que facilmente ou podemos tentar incluir na nossa rotina. Hum. Boa questão também. E difícil. Ah, essa questão de princípio de viver o momento do agora a todo o momento. E essa questão é uma questão filosófica, porque temos o momento passado, temos o momento futuro, ah, e vivermos aquilo que queremos viver, e escolhemos viver, e muitas das vezes é isso estamos, ou no passado ou no futuro, muitas das vezes mentalmente estamos, ah, e por isso e depois há outra questão aqui que eu gosto de sempre referir, é que nós, quer dizer, quem entra neste campo da filosofia oriental, e especialmente o Zen, como dizes, entra nas questões da meditação, interesse na meditação, e quando se entra na meditação, é aquela ideia de vazio mental, ninguém pensa, estamos em meditação e acabou o pensamento. Mas o pensamento é também
está agora a acontecer neste preciso momento e devemos estar. E se queremos estar presentes, o que é que vamos ignorar uma faceta de nós mesmos, como é o pensamento? Então, o pensamento também deve estar no momento do agora e devemos de o incluir. Então, a filosofia, digamos, do momento do presente, viver as coisas intensamente, no presente. Isso é uma ideia muito importante na filosofia Zen. Com isso também, claro, não nos incomodarmos com o que os outros pensam sobre nós. Isso faz-nos lembrar, ou com aquilo que sai fora do nosso controle. E isso faz-nos também lembrar muito a filosofia estoica. Sei que às vezes eu, quando comecei a estudar a filosofia Zen, parecia que estava a estudar tanta coisa da filosofia estoica. Os estoicos também ensinam que existem coisas que nós controlamos e que existem coisas que nós não controlamos e que não faz sentido nos preocuparmos ou sofrermos com aquilo que nós não controlamos e focarmos sim com aquilo que controlamos. Então, dentro do Zen também se ensina muito a não só estar a viver o agora, mas focarmos naquilo que estamos a fazer, que está sob o nosso controle, efetivamente, como são os nossos pensamentos, como são as nossas ações, como são aquilo que nós, as nossas percepções dos outros ou de nós mesmos, como são as nossas opiniões, enfim, tudo aquilo que nós realmente e verdadeiramente controlamos, focarmos nisso. Mas também há uma filosofia, não sei se ainda tenho tempo, sim, que ensina-nos a não ter medo da morte, não só pela questão da reencarnação, que é uma teoria que está presente no Zen também, ou seja, da ideia de que o corpo morre, mas a alma continua e que volta a encarnar, mas também porque, lá está, a morte é garantida e portanto, se ela é garantida, não, se ela vem, porque é que nos devemos preocupar com ela? Fazermos o melhor que podemos com aquilo que temos à nossa frente. Uh, Outra coisa também que se procura muito é ser-se, e que a mim fazia-me um pouco de confusão, é uh, ser-se o melhor em tudo aquilo que fazemos. Mas não Quase num como. sentido competitivo, é o que tu queres dizer. É, exato. A mim fazia-me um pouco confusão por causa disso, sermos competitivos. Queremos sermos os melhores e pronto. Mas refletindo um pouco, cheguei à conclusão que realmente é isso que nós procuramos ser enquanto seres humanos, é sermos os melhores em tudo aquilo que fazemos. Não tem que ser necessariamente melhores do que ou de quem, mas sermos os melhores, as melhores versões de nós mesmos. Porque Sim, é talvez. algo instintivo. Sim, E- não será um pouco isso, ou seja, sermos os melhores neste momento do que nós próprios, não é? Ou seja, Exato. tentar sempre estar um passo um bocadinho mais à frente do que estávamos anteriormente, não é? Digo eu. Sim, sim, sim. E não tanto. Mas eles às vezes dizem ser melhor do que tal pessoa, ser, quase como na ideia de ser competitivo. Mas eu penso que é mais filosófico sermos exatamente melhores do que éramos ontem. E esse incentivo a sermos sempre os melhores, no sentido de, mais uma vez, sermos a melhor versão de nós mesmos, obriga-nos a não relaxar. E se calhar, com aquilo que aprendemos na Nova Acrópole, aquela ideia do instinto do poder da alma, a alma procura o poder ser, o poder realizar da melhor maneira possível sempre. E, e de certa forma, o instinto do poder, penso eu, da alma é ser melhor, o melhor, a melhor em tudo aquilo que faz. Porque se nós somos medíocres naquilo que fazemos, talvez seja porque a nossa alma não está ainda desperta em nós. Porque a alma sempre quer o melhor em tudo. Sim, Então, é outra coisa que acho desculpa. interessante. Ah, ok, estavas a concluir a tua. Desculpa. Sim. Ah,
aquilo que me parece, é que estás a dizer que a alma, para quem acredita Claro. na Uhum. existência de algo parecido ou nessa existência, quer sempre assemelhar-se à sua origem. Ou seja, Sim. está constantemente a puxar-nos para cima. O que nos puxa para baixo, por assim dizer, são os hábitos, a vida mundana, as Uhum. tendências egoístas, o Sim. apego, enfim, que são os problemas que realmente enfrentamos muito nos dias de hoje. Ahm, uma coisa que eu penso sempre quando estudo ou preparo algo relativamente ao budismo e que gosto sempre de referir é que o budismo tem um aspecto muito fofinho. É É muito fofinho. doce, sim, sim, é Ah, muito sim, sim. doce, é muito Uhum. tranquilo. Vamos todos meditar e atingir a iluminação. Uhum. Eu acho que talvez seja parte de uma grande atratividade eh, do Ocidente, porque parece, mesmo não só falando em relação à proposta Zen, que nos diz que Uhum. poderia ser um pouco mais fácil do que o Theravada, tudo ok, mas no seu todo tem uma aparência de leveza, de uma coisa doce, quase que Sim. fácil. Só que é tudo É. menos isso. Eu acho que o budismo É. é o caminho do verdadeiro guerreiro, não Sim, é? sim, sim. Porque no É. fundo fala-nos de um autodomínio que a grande, grande maioria de nós não está nem de perto preparado para começar, quanto mais atingir Sim. verdadeiramente a iluminação. Sim. Gostarias de deixar alguma ideia sobre aquilo que é a proposta budista relativamente à luta interior? Porque talvez não haja uma Hum. mensagem completamente direta, tipo palavras diretas, se bem que em algumas coisas do Dhammapada fala de melhor do que Uhum. vencer 1000 guerreiros no campo de batalha é vencer-se a si mesmo, não é? Certo. Uhum. Eh, eh, Pois, mas não gostaria, elaboram o vencer-se a si mesmo, não é? exato, mas no fundo não elaboram, mas é o que está por É. trás, ou seja, Sim, sim. gostarias de dar alguma Eu acho que isso mensagem? dava uma discussão entre nós. Eu acho que um dia destes podemos vir falar do Dhammapada. Porque Ah, eu tá acho bem. Ok. que. Não, acho, é sério, porque o Dhammapada para mim é um livro brutal. Ahm, e já te dou a palavra, mas só para. Vem-me à cabeça que efetivamente quando nós começamos a estudar, não é? Porque, pronto, depois os nossos ouvintes que não, pronto, não sabem, mas nós começamos pela Bhagavad Gita, não é? Que nos fala precisamente do parar, dessa luta interior, que é preciso calar tudo o que está fora e depois a voz do silêncio, que já é realmente começar a ouvir, não é? Um bocadinho aquilo que estavas a falar da meditação, até mesmo, por exemplo, em tradições cristãs fala-se também não só em meditação, mas em contemplação. hum, Uhum. não é? E Sim. portanto já estamos a falar de níveis de meditação e de trabalho interior e tudo mais. É muito engraçado que nós, era o que a Sara estava a dizer, sentimos-nos muito atraídos pelo Oriente, não é? E nós, se calhar, já temos aqui as coisas, só que fomos tão habituados a não ver, não é? Ou a vê-las de uma forma tão negra, não tão luminosa, tão simples, ou tão bela, ou que se torna quase um peso, não é? A nossa, como se a nossa cultura fosse um peso e ir buscar aquilo que é de fora é melhor, não é? Uhum. A galinha da vizinha é melhor que a minha, não é? Pronto. Sim, sim. E é muito interessante estarmos aqui a ter esta conversa, até porque muitas vezes
o que nos pode facilitar o caminho para entender até a filosofia Zen, que de Zen eu não percebo nada, não é? Pronto, e eu sou muito acelerada, como vocês sabem. Pronto. Pois é. Mas Zen, zen. Estou a brincar. Mas que eu acho que é muito interessante, muitas vezes, essas ferramentas nós já as temos, não é? E essa coisa de parecer depois muito complexo, o complexo está em nós, não é? E o Uhum, caminho que tu, pelo menos é a minha leitura, é a minha leitura, ou seja, uhum, aquilo que estás a dizer, no fundo, é. Descer um pouco de toda aquela azáfama, não é? De toda aquela uhum, corrente de pensamentos, de sentimentos, de correria, e começarmos a entrar em nós, começarmos a ouvir isso, para depois então começarmos a conhecer-nos, a desbravar caminho e a sair a luz que temos, para fora, não é? uhum. Digo eu. Sim, Pronto, e com isto eu. sim. Temos de terminar? Não me digam. Sim, infelizmente temos, mas Ah, era não. isso que eu queria, era que tu deixasses uma mensagem àqueles que querem Ah, iniciar então posso. um. Podes, Boa, que, yes. que querem, Não, querem não era para te iniciar. calar só porque eu falei, era Ok, mesmo. ok. Ou seja, para aqueles que gostariam que começam a iniciar este caminho e de repente se deparam com um Ok. caminho muito mais difícil do que aquilo que achavam. Mas bom, agora, força. Bom, mas aí há várias questões. Mas, bom, é que lá está. O budismo fala, é essencial, ou começa-nos a explicar que dentro, que é preciso olhar para dentro, primeiro, e logo no primeiro preceito é isso, é uma constatação, temos dukkha, dukkha, sofrimento, ou seja, temos lamentação, sofrimento, dor física ou emocional, ou mental, e temos, quando alguém morre, nós sofremos, quando alguém nos deixa, sofremos, quando nos apegamos às coisas e as perdemos, sofremos, sofremos. E há uma série, ou seja, há uma constatação de algo que está em nós, dentro de nós, que é o verdadeiro problema para o budismo. Não são as dores externas, mas as dores internas, que são a raiz das dores externas. Então, o budismo ensina-nos a olhar para dentro, isso no budismo, em qualquer um, e o Zen igual, e é aí que, quando olhamos para dentro, é que nos apercebemos que dentro de nós existe então esse tal conflito, essa tal guerra. Existem elementos dentro de nós que são mais luminosos e outros e esses são mais numerosos, que são mais negros, não é? Que são tantos, e depois quando nos apercebemos deles, constatamos que estamos muito longe. Mas uma coisa que se faz é essa constatação dos problemas que temos. Constatar que dentro de nós existe um conflito enorme e constatar e discernir bem quais é que são os lados e discernir bem, ou seja, identificar bem o que é que são os defeitos e o que é que são as virtudes, para depois podermos começar a trabalhar com elas. Então, é isso. O budismo ensina-nos, mais uma vez o Zen incluir, ensina-nos a olhar para dentro e a trabalhar com essas forças. Depois, claro, no caso do Zen, ensina-nos muitas das vezes lá está o caminho à volta, o atalho, não é? Que é vamos deixar de lado todos estes defeitos que ainda tens de trabalhar e vamos chegar a uma via direta, alcançamos um ponto de consciência mais elevado, deixamos estes elementos todos que ainda tens de trabalhar para em baixo, vamos alcançar um ponto elevado e vamos lá permanecer e absorver o máximo, para depois descermos e podermos harmonizar mais rapidamente estes elementos. Pois há a via mais lenta do Theravada, em que vamos trabalhando pouco e pouco com eles, com estes elementos conflituosos,
até nos purificarmos o suficiente para alcançarmos. São duas vias. Esta via, este atalho é a via mais perigosa, por isso é ligado mais ao esoterismo, por isso é que o Zen muitas das vezes é ligado ao esoterismo, porque é mais rápida, mas é a via mais oculta e é a via que necessita de acompanhamento, ou seja, de um mestre, para nos ajudar, nos encaminhar. E a outra é mais segura, que é o processo normal, inclusive de crescimento do ser humano, em que ele vai ter que trabalhar com esses elementos dentro de si mesmo durante a vida, e a pouco vai indo e vai crescendo e alcançando o Nirvana. Embora dentro do Theravada o faz mais rápido, porque tem consciência daquilo que está a fazer, porque começa a trabalhar sobre a meditação, porque começa a conhecer-se, enfim. Mas, mas é isso. Dentro do budismo, é isso. Ensina-nos, assim como as outras filosofias, mas mesmo o budismo tem muito esta ideia de olhar para dentro e conhecer-se. E, e é um processo muito individual, muito interno. Não sei se respondi àquilo que respondi um pouco àquilo que era a proposta. Sim, sim, respondeste e pronto, nós temos mesmo que encerrar, não é que não Sim, gostemos de conversar contigo, mas até claro, já passámos a nossa hora. acredito. Despedimos-nos, muito obrigada por ter estado aqui connosco Uhum. e nós, Joanita, voltamos daqui a 15 dias, não é? Ah, sim, com outro Carlos. Uhum. Ah, Desta vez não tu, mas com Carlos sim, Neves, boa. que nos vai falar da ataxia. Portanto, daqui a 15 dias voltamos em força, mas não se preocupa que aqui o Carlos já se ofereceu nitidamente para, para vir falar Uma novamente. próxima, claro, Exato, claro. portanto, nós entretanto haveremos de marcar e vocês podem, entretanto, lançar-nos aqui o desafio. Uhum. Talvez à Mapada, porque não, não é? Estávamos aqui Sim, até a falar da Mapada, é porque não? uma boa ideia. Sim. Carlos, Ou muito outra. obrigada. Carlos, muito Eu é obrigada. que agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre estas coisas que eu gosto. E até uma Obrigada. próxima. Até uma próxima. Até lá.